Ainda Maravilha. usando uma bengala ainda, mas vamos nessa. Vamos iniciar saudando a nossa ilustre convidada, Elis Hardman. Muitíssimo obrigado, Elis, por estar aqui mais uma vez conosco. Não é a primeira vez e eu torço desde já para que não seja a última, tá, Elis? Sei que tu tens uma agenda super, super demandada, mas paciência, são as pessoas muito ocupadas que acabam sendo mais demandadas e acabam encontrando tempo para fazer tudo aquilo que delas é demandado. A Elise é cientista política, pesquisadora, diretora e fundadora do IPO, Instituto de Pesquisa de Opinião, que tem se especializado, claro, não sei se posso dizer isso, Elise, em pesquisas voltadas para a área política, pesquisas de opinião, especialmente nesses períodos de eleições, onde há uma demanda muito grande, né, uma demanda muito grande por esse tipo de informação, e a Elis realmente é assoberbada e nos tem a gentileza de nos conceder esse momento que está aqui conosco. Muito obrigado, Elis. E nós vamos de chofre já te fazendo a pergunta mais óbvia, ampla e genérica possível, porém muito importante. Quem é o eleitor que vai votar agora em outubro? Elis, teu microfone está fechado, desculpe. Teu microfone está fechado. A gente dá um tempinho para pensar. Seja bem-vindo, Lanzetta, Isara, Elaine, Polidoro, Bortolom, Bach, Flávio Dutra e todos. Fala, Elis, estamos te ouvindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aí com vocês, uma bancada tão qualificada. Tentarei colaborar com esse time de peso. Mas vamos lá. O que o eleitor quer? O que o eleitor deseja? Talvez nós estamos vivendo um momento tão difícil da nossa história política, porque ela tem a ver não só com a polarização nacional, que acirrou a tensão entre o eleitorado e desaflorou uma visão mais crítica e, ao mesmo tempo, desesperançosa, porque este eleitor que olha para Bolsonaro ou olha para Lula, ele quase que tenta defender um certo espaço, né, uma agenda, quase que salvaguardando a tem um debate muito importante. Ele está salvaguardando a diminuição de perdas. O eleitor não está trabalhando por conquistas, o eleitor está trabalhando para diminuir as perdas. Quando a gente vai para a disputa municipal, nós continuamos falando de diminuição de perdas. Existe uma precarização dos serviços públicos. Se você pegar tanto a Covid-19, depois a tragédia de 22, ela ampliou a fragilidade da saúde pública do Rio Grande do Sul. Nós temos demandas reprimidas ainda que remontam ao período da pandemia. Então, não adianta, em cada cidade que nós entramos, em cada eleitor que a gente ouve, quem é o perfil do próximo prefeito? É o prefeito cuidador, que possa fazer pela saúde. Quem é o perfil do próximo prefeito? É o zelador, que possa resolver os problemas de zeladorias básicos da cidade. E aí, na agenda tradicional, a gente falaria de limpeza, de pavimentação, qualificação de ruas. Hoje a gente fala de limpeza, qualificação de ruas, mas principalmente a capacidade de combater os alagamentos e as enchentes. Então, o perfil ideal de político, eu tinha que fazer um pouco esta caminhada para a gente entender o perfil ideal de político, ele tem a ver muito com esta capacidade de gestão. É um perfil que tem um certo pulso firme. Hoje eu fechei 2 cidades, essa semana eu devo ter fechado umas 10 cidades. Todos os eleitores pedem a mesma coisa. Primeiro, um candidato com pulso firme, capacidade de mando. Eles não aguentam mais essa história do candidato dizer, ou do prefeito dizer que, não deu para fazer. Não, eu tenho que ter alguém que tenha pulso. Se não consegue fazê-lo, que o diga. Mas também com sensibilidade social. É um prefeito protetor, é um prefeito que consiga cuidar da cidade, dos bairros e das pessoas. Isso se aplica a Porto Alegre, mas isso se aplica a maior parte das cidades do interior. Bem,
Alô, Elis? Ah, tá aí. Bom, Elis, eu acho que tu pode ir um pouco adiante, tá? O que acontece? Como tu me disseste, acabaste de fechar o que 10 pesquisas de opinião realizadas em 10 diferentes municípios, certo? Só essa semana. Só essa semana. Isso dá bem um indicador de quão informada tu tá sobre esse eleitor. Então a Nós gente estamos podia ouvir, falando de 80 cidades, tá vendo? 80 cidades é um terço, não, um terço, um quarto das cidades do Rio Grande do Sul. todas É, as é maiores. muita, exatamente, todas as maiores, são as que fazem pesquisa de opinião. Então, tu pode ir mais adiante. Quem é esse eleitor gaúcho? O que ele pensa? E essa polarização que tu falaste no início, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, ela se faz muito presente no interior também do Rio Grande do Sul? Vamos lá. O nosso trabalho, assim, até para a gente esclarecer, ele está no campo do que a gente chama de diagnóstico estratégico. O IPO não faz pesquisa de intenção de voto clássica. Até tem as questões de intenção de voto, mas para nós a intenção de voto é um sintoma de um comportamento. E a gente sai para a rua para compreender este comportamento. Isso fez com que a gente desenvolvesse uma capacidade de fazer um estudo híbrido, quantitativo e ao mesmo tempo qualitativo. Hoje, todas as nossas jornadas de entrevista são gravadas, cada entrevista tem em torno de 20 a 30 minutos, é quase como uma mini EP. Então, dá para ouvir todas as dores e as expectativas dos eleitores e traçar o perfil, que é essa tua pergunta. O eleitor tem variação, dependendo do tamanho da cidade e das suas características. Eu vou tentar, assim, meio que fazer um sobrevoo pelo estado. Ótimo. Se eu pegar a metade norte da metade sul, ela é diferente, totalmente diferente. Então, por exemplo, a metade norte, ele vai ter um voto mais utilitário. Nós estamos falando de um eleitor que faz um cálculo um pouco mais racional, consegue fazê-lo. E, por lógica, ele vai ter um raciocínio mais bolsonarista, até porque ele depende menos de programas sociais, você tem os menores índices de Bolsa Família, então é uma outra pegada do Estado. É como se nós tivéssemos dois estados, e nós temos que ter bem claro isso. Então, o raciocínio de Caxias é totalmente diferente do raciocínio de Pelotas. Quando eu venho para a metade sul, e aí isso inclui Porto Alegre, quando eu estou falando dessa metade sul, eu estou falando de Porto Alegre, quanto maior o índice de vulnerabilidade social, servidores públicos e universidades públicas, maior a penetração do lulismo. Não é o lulismo do PT, não é isso. Nós não vamos ter uma onda petista tão grande. Vamos ter uma ampliação das bases do PT, mas não na proporção que o Lula entra no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o lulismo, ele significa atenção às pessoas. Para as pessoas, ele significa proteção social. Esta ideia que está faltando em muitos prefeitos. O lulismo significa ajuda, né? Significa programas sociais, incluindo Bolsa Família. E também vai significar, principalmente para aqueles que são militantes, uma base ideológica. Mas na maioria não é ideologia. Assim como o Bolsonaro, na sua maioria, não é ideologia. Vamos voltar para a metade norte e olhar um pouquinho o Bolsonaro. O percentual de Bolsonaro sempre vai ser menos ideologia. O radicalismo que a gente vê de Lula ou de Bolsonaro, que tomam as redes sociais, que tomam as bolhas digitais, não é isso que movimenta o voto no eleitor mediano, no eleitor gaúcho. O eleitor que olha para Bolsonaro, ele é um eleitor, não é necessariamente que ele reprove os programas sociais de Lula, não. Só que ele tem uma demanda anterior. A gente tem que entender que essa demanda anterior, ela tem a ver com valores sociais e morais. O Brasil passou por um grande período, e isso explica também a ascensão de Bolsonaro, em que os governos Lula e também o Congresso Nacional, tanto os deputados federais quanto os senadores, se preocuparam com pautas de minoria. Se a gente olhar a agenda do Brasil nos últimos 20 anos, ou principalmente antes de Bolsonaro, nós estávamos falando de agenda de minorias. Até porque isso era uma tendência internacional, a resolução das dívidas com a história, e aí as agendas de minoria começaram a crescer, até porque se ampliou também a tese do Estado Democrático de Direito, e onde os direitos humanos são a base dessa discussão. Então, conforme isto, o direito de minoria foi crescendo, ele foi se sobrepondo ao direito de maioria.
ao ponto em que todo mundo conseguia se enxergar em uma minoria, mas todo mundo não conseguia se enxergar como coletivo, como maioria. Aonde estava a maioria? A maioria está na família, a maioria está na pátria, a maioria está nos valores sociais e morais conservadores e tradicionais. Quando a gente vai para a rua no Rio Grande do Sul e faz a autoclassificação, que pede para as pessoas se classificarem, independente de Lula ou Bolsonaro, em uma régua de valores sociais e morais, quem são os nossos gaúchos? Nós estamos falando de 70% que se classificam como conservadores ou tradicionais. A maioria, inclusive, conservadora, 40% desta régua. Então, nós estamos falando de um eleitor muito mais conservador e tradicional. Por isso, a resposta a Bolsonaro, ela não é necessariamente uma resposta associada a um raciocínio de direita radical. Não, é maior, é muito mais do que isso. Nós temos que ter essa percepção. Quando o eleitor nos fala, ele vai falar muito de um sentimento de impotência. Ele vai falar da ideia de uma perseguição política, de um protocolo, um protocolo associado a um correto, um politicamente correto, que acaba entrando em choque, e muitos dos senhores e das senhoras aí vão entender o que eu estou falando, com a educação que nós recebemos, que vocês recebemos. Fazer uma piada até 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, era uma coisa normal. Hoje nós somos tutelados para fazer a piada. Ter um descuido usando brincadeiras tradicionais e históricas, hoje são tuteladas. No momento em que a gente chega até que o hino está sendo questionado, o sentimento de impotência e de tutelação, ele aumenta. Isso faz com que as pessoas dizem, quem poderá me salvar? E quando o Bolsonaro posiciona um discurso em cima da família e daquilo que nós aprendemos como certo, porque é isso que ele está fazendo, é isso que ele fez. Ele vai conseguir este espaço. Então, se vocês observarem algumas campanhas eleitorais de candidatos de direita, eles não vão defender só Bolsonaro, eles vão defender a pátria e a família, porque isto vem de para além do Bolsonaro. Bolsonaro pode acabar, o bolsonarismo não irá acabar, porque ele veio para resgatar esta lacuna que estava, assim, digamos, muito intensa na sociedade brasileira e principalmente na gaúcha e nos catarinenses, porque lá isso ainda é muito mais intenso que aqui. Isto explica o sucesso eleitoral de Bolsonaro. Então, o gaúcho médio, ele vai estar olhando, quando pensa em Bolsonaro e Lula, muito mais para a sua entrega do ponto de vista de representação política, dos seus anseios, como e menos que a questão ideológica. Não é porque o Rio Grande do Sul está mais à direita ou está mais à esquerda, ou está fazendo uma polarização nacional, não. É uma polarização de demandas, de defesas. Eu quero um presidente que fala por mim. Eu quero um representante político que fale por mim. E Bolsonaro fala com os seus e Lula fala com os seus. Agora, na maior parte das cidades, em uma das cidades que eu estava fechando hoje, é Caxias do Sul, por mais que você tenha o desenho ali tradicional, com uma certa liderança da Denise Pessoa e do Scalco, representando o PT e PL, não é essa a agenda do eleitor. Não é isso que o eleitor quer. O eleitor quer a municipalização do debate. As coisas mais clássicas, assim como Porto Alegre. O que as pessoas querem em Porto Alegre é a agilidade na saúde, que está bastante morosa. O eleitor quer a cidade, né, sendo reconstruída, requalificada e protegida. Esta é a pauta. Se vai ter apoio de Lula, ótimo. Se não vai ter, vamos em frente. É essa a discussão do eleitor. E o mesmo vai acontecer em tantas outras cidades que estão precarizadas, e assim, eu nunca vi na minha história, estou fechando 30 anos aí de estudiosa do comportamento do eleitor, especialmente do gaúcho. A minha tese de mestrado foi em cima do comportamento do eleitor brasileiro. Eu nunca vi um eleitor reclamando tanto da precarização de serviços. Nós estamos com serviços precarizados. É como se os nossos prefeitos não estivessem fazendo o tema de casa. É isso que está posto. Então, se o prefeito está fazendo razoavelmente o tema de casa, a tendência de continuidade vai ser forte.
Nós temos muitas cidades em que os prefeitos vão continuar. Não é porque eles sejam excelentes, não, é porque os concorrentes são mais frágeis. E o eleitor está olhando o seguinte: deixa o homem trabalhar. Se está ruim com ele, pior sem ele. Esse se estar ruim com ele, pior sem ele, na metropolitana, então, é a frase que está na boca do povo. E para várias cidades da metropolitana. Se está ruim com ele, pior sem ele. Porque o eleitor quer que as coisas andem, que as coisas vão para frente e principalmente que ele seja cuidado. Então ele vai, digamos, ter muito receio, e talvez a palavra mais comum que nós estejamos acompanhando agora é a mudança segura. Eu só mudo se a mudança for segura. O eleitor não está afim de aventureiros. Onde é que ele sentiria essa segurança para fazer uma mudança? O que lhe daria segurança? Primeiro, a gente tem feito essa tipificação, pedindo para ele nos desenhar. Primeiro, a ideia é que o candidato de oposição tenha time. Ele tem time para governar? Ele tem um secretariado qualificado? Ele não está muito afim, o eleitor não está muito afim de ouvir o secretariado depois da posse. Ele quer essa informação hoje. Ele olha também para a governabilidade. Sim, a governabilidade. Ele vai ter vereadores para aprovar o que ele está propondo? O eleitor está olhando para isso como nunca olhou. Não é que ele ficou mais, digamos, com mais informação sobre o processo. Não, mas as redes sociais fazem essa reflexão. Então, é como se chegassem pílulas e esses eleitores respondem a essas pílulas. Hoje nós temos o contexto dessas pílulas de conteúdo da internet que fazem a crítica e o eleitor olha. Então, vamos imaginar em Porto Alegre lá, um candidato que mostre, que o opositor teria 2 vagas na Câmara. Deu, né? É só pintar aquela Câmara de Vereadores, as cadeiras, e dizer que ele teria 1 ou 2 candidatos, não teria governabilidade, lascou, acabou. O eleitor não vai estar a fim de apostar em cavalo que não tem a capacidade de ganhar jogo. Isso nunca foi tão intenso. Então, eu tenho essa questão de time, secretariado, para governar, a governabilidade em si com representantes, e o terceiro item, que muitas vezes fica como terceiro, ele é o primeiro que faz o despertar, mas depois de despertar, ele checa o time, checa a governabilidade, que são as propostas, o programa do candidato. Só que ele olha e desolha, olha para o programa e olha para o contexto, então ele faz uma leitura sistêmica do jeito dele, com a capacidade cognitiva dele, que varia de eleitor para eleitor, mas ele faz isso. Então, o candidato diz que vai melhorar, vai fazer atendimentos de 24 horas nos postos de saúde, vamos imaginar de Porto Alegre, ampliar isto. O eleitor vai olhar e diz: Xi, será que ele tem condições? Quem seria o secretário dele? Ele tem vereadores para aprovar essa tese? Então, ele vai fazer um olhar mais completo, mais sistêmico disso, para tentar referendar essa mudança. Se ele enxergar que é muito aventureiro, fala muito e faz pouco, ele vai repensar e talvez até ficar com aquele que não é muito bom, mas está tocando a vida. Mas da onde que a dona Maria, ou o seu João, lá da Vila Olímpia, teria essa informação para identificar quantos vereadores o candidato vai ter, ou quais seriam os potenciais secretários municipais a auxiliar aquele candidato? Da onde viria essa informação? Ele não tem essa informação direto, mas se um adversário utilizar, ele é um elemento desconstitutivo. É para isso que a gente tem que olhar. Ele sabe que precisa ter time e sabe que precisa ter apoio dos vereadores. Ponto, é o que ele sabe. Se tem ou não, ele não sabe. Até alguém desnude, desencurtine esta realidade. Lembram daquela campanha eleitoral para presidente em que a Dilma estava perdendo para Marina Silva, Marina, e aí sim. ela fez uma propaganda na televisão. Nós estávamos na rua naquele dia, fazendo coleta no Rio Grande do Sul, e no dia seguinte, no dia anterior, naquela material, a Marina liderava na metade da amostra. Na outra metade da amostra, no dia seguinte, que mostrou lá o Congresso Nacional e quantas cadeiras ela teria, ela sumiu da amostra. Foi assim um despencar automático. E é isso que já começou lá, que hoje está ficando mais forte. Então, o eleitor não vai conseguir, ele não vai ter essa capacidade de pesquisar diretamente. Mas, se isso for compartilhado em rede social, em programa de televisão, lascou. A rede social tem uma grande relevância nesse processo, certamente, mais do que das outras vezes.
se a fonte for confiável. O eleitor está com muito receio das fake Ah, news é? e agora da inteligência artificial, bastante medo. Tanto é Hum, que nós vamos ter um fenômeno também nessa eleição que nós tínhamos perdido, que é a importância da rede de relacionamento, do corpo a corpo, né? Que pode até ser o WhatsApp a WhatsApp, mas é eu mandando o WhatsApp para ti, Vieira. Tu sabes que a Elis é confiável, então tu vai prestar atenção. Mas tu recebendo em grupos, tu não vai prestar atenção. Tu recebendo aleatoriamente, muito menos. Tu vendo nas redes, muito menos. Então, as redes sociais, elas vão ser meio que assim, ó, uma vitrine que não necessariamente o eleitor vai comprar o produto da vitrine inicialmente, mas vai precisar que este conteúdo seja legitimizado por alguém. E aí vocês podem prestar bem atenção. Nunca foi um momento tão importante para o jornalismo e para os jornalistas. Em todas as cidades a gente pergunta se tem um influenciador político, alguém que levar em consideração, e sempre o jornalista da cidade de referência, ou jornalistas, claro, Porto Alegre se fragmenta, eles vão ser a referência de validação de informação. Então, o jornalismo e o corpo a corpo vão ter novamente mais protagonismo que nas últimas eleições. informação Elias, importante essa aí. me permite uma pergunta. A rejeição, em que medida ela impacta na eleição? Especialmente no caso de Porto Alegre, que os dois candidatos que ponteiam as pesquisas estão com a rejeição lá em cima. Eu lembro que uma palestra que eu assisti, tu dissesse, tem um determinado nível de rejeição que tu desiste da candidatura porque tu não vai a lugar nenhum. Como é que é possível reverter essa questão da rejeição? Qual é o impacto que ela tem, afinal, na, no contexto final? Aham. As receitas de bolo, elas são sempre aplicáveis quando os ingredientes são possíveis. Então, vamos pensar, esse indicador que tu fala hoje é 35% em média, tá? Eu não posso ter 35% de rejeição. Mas, quando eu tenho um adversário tão odiado quanto eu, aí você tem um empate, da rejeição e tudo pode acontecer, né? Como é o caso de Porto Alegre em especial. Porto Alegre, o que que acontece? Existe ali duas bases de rejeição distintas. Enquanto Maria do Rosário vai ser assim rejeitada, principalmente pela ideologia, mas basicamente a frase mais tradicional contra Maria do Rosário é a ideia de que ela é a candidata que defende bandidos, né? Essa ideia, este imaginário pela pauta dos direitos humanos que foi construído ao longo dos tempos, se, digamos, cristalizou em relação a ela. Então, ela está muito baseada nisso, a ideia de que é alguém ligado à ideologia e alguém que defende os direitos humanos e principalmente os bandidos. Melo não. Melo, o problema da rejeição do Melo é uma rejeição do Melo com o Melo. Nós temos que lembrar que Melo criou um personagem ou defendeu um personagem, ou cristalizou um personagem, que é a ideia do prefeito dos bairros, do prefeito do povo, do prefeito zelador, do prefeito que cuida dos bairros. Neste desenho que Melo construiu, neste posicionamento que ele se legitimou, hoje ele é a antítese dele, porque o eleitor diz: Melo não cuidou como se propôs, não cuidou dos bairros. O meu prefeito zelador não zelou, e isso está muito ligado um pouco à precarização dos serviços, como acontece em todo o estado, mas principalmente à tragédia de maio, né? Que ampliou esta rejeição de Melo. Agora, quando vamos tirar Porto Alegre da agenda, porque ela é um caso bem atípico, né? Tendo em vista os jogadores. Se eu olho para o Estado, tá? Por exemplo, hoje a principal rejeição da maioria dos candidatos, ela está associada à corrupção. Hoje, assim, essa rejeição, digamos, irreversível, ela é ligada à corrupção ou a um desgoverno, a um mau governo, principalmente no caso dos prefeitos. Vocês têm que prestar atenção que eu nunca vi na história também deste estado tanto candidato a prefeito concorrendo à reeleição junto, né? Um contra o outro. Eu teria, assim, inúmeras cidades isso está acontecendo. A gente pode pegar no litoral, a gente pode pegar. Se pegar no litoral, o caso de Imbé e de Osório, nas duas cidades são dois ex-prefeitos. Se eu pegar ali na metropolitana, eu tenho Gravataí com três ex-prefeitos concorrendo, né? Então, se eu olho assim, eu tenho lá três ex-prefeitos. Eu tenho em Alvorada
eu tenho muitas cidades deste estado, vários prefeitos e ex-prefeitos concorrendo. Se eu pegar no caso de Pelotas, eu também tenho dois candidatos. Então, isso virou muito comum. Hoje nós temos mais ou menos, que a gente tem mapeado dessas 80 cidades, a gente tem em torno de 40% que são ex-prefeitos concorrendo entre si. O que que isso faz, né? Isso faz que o eleitor tenha que ativar o princípio da rejeição pelo quem foi o pior prefeito, né? Ele vai fazer uma comparação, não adianta. Por mais que as campanhas possam não fazer essa comparação, esse vai ser um raciocínio clássico dos eleitores, eles vão fazer esta comparação. Então, as duas rejeições mais difíceis de virar é quando é ligada à corrupção, à desonestidade e à má gestão. Agora, eu tenho outras duas rejeições que são mais fáceis de virar. Uma delas é a antipatia. As pessoas, hoje em dia, como o juízo de valor é mais forte, elas classificam rapidamente alguém, batizam, né? Carimbam. As redes sociais também fazem isso, cancelam. Então, a antipatia é uma coisa muito fácil de deixar de ser rejeição. E a outra é a ideia da capacidade, da preparação, principalmente para candidatos novos, a leitura de que o candidato não está preparado. Então, essas duas são fáceis de revirar. E tem uma quinta, que é natural da política, que eu não citei como primeira, que é a questão ideológica, né? Os ranços por oposição ideológica. Mas essa não adianta, isso aí funciona aquele tipo eleitor tipo Flamengo. Um lado torce para um, outro lado torce para outro, é como se fosse torcer para um time de futebol. Então, é uma rejeição nata, que a gente chama, é uma rejeição natural. Ela sempre vai ser mais forte em candidatos de extrema, ou seja, esquerda ou extrema direita. Dificilmente ela é forte no centro, né? Em partidos como o PSDB, o MDB, o União, nestes casos, não é uma rejeição que se destaca. Fala, Polidoro, mas abre o teu microfone aí. Acabei de abrir. Oi, tudo bom, Elis? Elis, você está fazendo pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, falou de Santa Catarina também, que você já deve ter feito por lá, mas numa visão mais nacional, né? Baseado na sua experiência, nas informações que você tem de outras pesquisas e tal. Isso que acontece no Rio Grande do Sul, que tem uma influência muito grande de episódios recentes e muito fora da curva, né? Muito fora da história do Estado. Mas, nacionalmente, e se reproduz mais ou menos isso? O que você acha? Tá, nós temos assim, quando a gente enxerga nacionalmente, se a gente pensar em praças como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem uma ampliação muito forte, até por uma tendência do populismo. Então, vão ser eleições onde os discursos populistas vão ser fortes. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós vamos estar muito mais preocupados com zeladoria e saúde, Santa Catarina está muito mais preocupada, se a gente separar no caso do Santa Catarina, a divisão é no meio, né? É o leste-oeste. Então, você tem um lado que defende muito a questão da falta de desenvolvimento econômico, principalmente o interior, que não tem o mesmo desenvolvimento litoral. Então, Santa Catarina, eu vou ter, além da saúde, da zeladoria, eu vou ter muito desenvolvimento econômico. Rio Grande do Sul, o eleitor meio que já está conformado com a nossa realidade econômica, né? Já nem se preocupa tanto com esse tema. Esse tema, em algumas cidades, é um pouco mais forte, mas ele não é o grande tema da eleição. Quando eu vou para São Paulo, Rio de Janeiro, para o Sudeste, nós temos uma agenda da segurança pública, né? Da violência. Saúde também vai fazer parte, cuidado com os bairros, zeladoria também, mas a segurança pública e a mobilidade urbana ganham muito espaço. Nós fechamos agora, esses dias, alguns estudos com parceiros lá de São Paulo e no Rio, e a mobilidade e a segurança ganham muito a agenda. Se a gente prestar atenção, por exemplo, nos candidatos a prefeitos de São Paulo, todos conseguiram um capitão, um cargo de militar para chamar de seu, nem que seja um bombeiro, mas todos têm, por conta dessa questão da segurança pública, né? E essa questão da mobilidade,
da fluidez do trânsito, da vida das pessoas perdidas no meio do trânsito, perdidas em termos de tempo, não necessariamente de vitimização, mas em termos de tempo, né? As pessoas ocupadas no transporte coletivo, um transporte coletivo que vem precarizando. No Rio Grande do Sul, esse transporte coletivo também vem precarizando em termos de números, e horários. Isso acontece muito em Porto Alegre, mas lá esse tema é muito maior, porque o custo, por exemplo, de transporte por aplicativo, que é mais assumido aqui pela população gaúcha, lá já tem mais dificuldade por conta do custo, né, e da renda das pessoas. Então, esses são novos temas que vão estar lá, e lá as campanhas vão ser muito mais populistas do que aqui. Aqui nós vamos estar com candidatos, digamos, mais representando um penso propositivo do que em cima da sua figura pessoal. Se a gente pega São Paulo, por exemplo, nós estamos com a discussão da tese se Pablo Marçal vai ser ou não ter a sua candidatura deferida. Então, por quê? Porque já pega essa discussão dos influenciadores. Nós terminamos um grande estudo muito interessante para uma ONG internacional sobre a tragédia, né? Então, ouvimos eleitores, principalmente nos epicentros, né? Nós entregamos isso ontem, sobre os epicentros da tragédia. E uma das questões é quem eram os heróis? Quem eram os heróis da tragédia? Pasmem, os heróis da tragédia, os primeiros 10 da lista são influenciadores. Todos são influenciadores. Os nossos heróis, e o primeiro da lista é Pedro Scooby, são influenciadores. Podem ter tem jogadores, mas todos eles são pessoas públicas do campo da influenciador digital, do esporte, mas é deste campo, né? Então, quando a gente olha para isso, nós estamos olhando assim para realmente um novo cenário, uma nova realidade. E nesse tipo de estudo, os eleitores vão dizer que os governantes, sejam eles federais, estaduais e municipais, não cumprir o seu papel na tragédia. Então, não é um problema se Lula ou Eduardo Leite foi melhor, não é isso. O eleitor joga os dois juntos com a água do banho, né? Não quer saber de nenhum. Vera, tu me Diga. permite, Elias? Tudo bem? Claro. Tudo bem? Como é que tu tá? Quanto tempo, né, Tudo Elias? bem? Na minha área de trabalho, eu tenho uma pastinha lá que todo dia eu olho e lembro de ti, Elias, só para deixar isso claro lá. Elias, eu queria que eu não me conformo aí com o cenário de Porto Alegre e queria que tu detalhasse mais o impacto da enchente na candidatura do Melo. Porque é óbvio que a enchente foi fruto de uma questão natural, como, né, um acontecimento como poucas vezes aconteceu, né? Mas é muito evidente também que a situação chegou onde chegou, o aeroporto foi fechado, né, o Beira-Rio, a Arena, por conta do descaso com a zeladoria da cidade. Isso também está muito claro. Inclusive, sai agora esse relatório hoje dos holandeses, que vieram aqui e literalmente choveram no molhado, né? Eles repetiram coisas que a gente já mais ou menos sabia. A falência dessa estrutura que tinha que ser cuidada. Eu trabalhei uma época com o Marquesan, 21 dias, me recordo de uma reunião onde onde deu um alagamento na cidade, naquela mesma região, e onde o pessoal do DEMAI, na época ainda o DEP estava, o DEMAI ainda não tinha, onde participei de uma reunião às 10 da noite, me lembro direitinho, onde esse veio para a mesa exatamente as mesmas coisas. Então, esse problema está aí, é muito evidente. E, no entanto, para minha surpresa, que eu até um grupo de jornalistas, eu achava até que eu tinha desconfiança como eu não ser nem candidato à eleição, porque é tamanho impacto na administração. Para mim, surpresa, ele não só é candidato, como ele lidera algumas pesquisas. Me explica, Elias, o que é isso? Tu já olhou para as alternativas do eleitor? Do UNIT, o que fazer? É isso que o eleitor olha. Ele pega aquele disco de pesquisa, onde tem o nome dos todos, gira, 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 volta a girar e diz ruim com ele, pior sem ele. Essa é a resposta que o eleitor nos dá. Olha para os jogadores. Quem pode ganhar o campeonato? Essa é a discussão para o eleitor. O eleitor mediano, né? Claro que a eleição vai ficar mais tensa e intensa. A gente tem o Camusato do Novo, que não vai ter tempo de TV para fazer um combate como deveria. E o eleitor é muito, digamos, taxativo.
Ah, se esse cara não tem tempo de TV, é porque ele não tem capacidade de governar. É isso que ele olha. Se ele não tem tempo de TV, ele não tem time. Ah, porque aí alguém da casa diz, não, é porque isso tem a ver com a representação no Congresso. Tá, mas então ele não tem time. Então tudo é dedução, tudo é ilação para o eleitor. No mais, são figurinhas repetidas, em que o eleitor já tem um juízo de valor, já tem um preconceito, já classifica como não é o que eu quero. Então, ela pode crescer, ela pode avançar, se houver uma polarização nacional. Aí, se a eleição for para polarização nacional, a favorabilidade de Merlo pode ser questionada. Mas hoje, se nós discutirmos entre esse síndico que nós temos e outro síndico, esse ainda é melhor que os que estão se candidatando. Como é um prédio, todo mundo conhece, né, as opções, ou acha que conhece. E por isso tem esse juízo de valor. Elisa, falando de Porto Alegre, por exemplo, há possibilidades de Juliana Brizola ser uma opção razoável dentro desse contexto todo? Não tem time, não tem vereadores, mas pode ser uma solução ou não? É assim, No juízo, vai depender de como ela se posicionar na campanha, no horário eleitoral que começa agora no dia 30. O que que acontece? Para o eleitor, ela é uma candidata de uma tecla só. Fala da educação e esquece do resto. É assim que o eleitor enxerga ela, né? Que ela não tem pauta para além da educação. Então, vai depender, se o primeiro programa eleitoral ela fizer um programa eleitoral da educação, o eleitor já não vai dar mais ouvidos para ela. Então, Só que depende nesse mais. contexto, desculpa, eles, só que nesse contexto a Juliana, na verdade, hoje ela tem, é a única que tem um vice que tem nome de vice. Os demais tem um vice ali, como você falou, que tem alguém colocou um coronel para chamar de seu, porque não tem vice. O único que tem, digamos assim, cacife de vice é a Juliana Brizola. E hoje me parece que ela seria a única candidata para combater o Melo, para vencer o Melo hoje nas eleições de Porto Alegre. Mas agora, entretanto, contudo, todavia, e todas as redundâncias que a gente possa pensar, ela é uma mulher. Se ela mostrar o vice mais importante do que ela, foi, o bolo desanda. Porque a mulher, ela precisa mostrar combatividade. E se o vice aparecer tanto quanto ela, então ela não pode personificar o vice, principalmente no começo da campanha. Ela tem que mostrar que veio. Ela tem que desconstituir a imagem de uma candidata de uma tecla só. Ela tem que se apresentar com capacidade de fazer a gestão da zeladoria, da infraestrutura do município e da saúde. O eleitor quer enxergar uma Juliana Brizola que está lá dentro, numa casa de bombas da cidade, explicando um projeto de cuidado dos alagamentos. Nós vamos ter essa Juliana? Nós vamos ter essa Juliana mostrando um choque de gestão na área da saúde para fazer as coisas ficarem mais ágeis. Nós temos uma quantidade de exames presos, nós temos uma quantidade de consultas especialistas, nós temos uma quantidade enorme. Ela vai ter capacidade de apresentar um choque de gestão na saúde para começar com mutirões e resolver, por exemplo, a fila da oftalmologia, que é básica. Então, essa Juliana aparecendo, sim. Agora, esta Juliana tradicional que a gente conhece aparecendo com o seu vice do lado, não. Elias, como é que é o comportamento do jovem nessa eleição? Dá para ter algum parâmetro, tá? Eu já emendo uma outra pergunta. Eu tinha uma ideia de que em Porto Alegre a classe média, por muito tempo, elegeu o PT e era decisiva nessas eleições. Como é que também o comportamento da classe média, tanto do jovem como da classe média? Tá? Com foco especialmente nas grandes cidades. Sim. Se o PT tivesse escolhido um candidato como Edgar Preto, o PT estava eleito. Então, Como? nós temos que olhar. Se o PT tivesse escolhido um candidato como Edgar Preto estava eleito. Por Explique quê? Porque melhor isso aí. Edgar Preto tem o perfil de um político ideal. Ele é do consenso, ele é dedicado, ele é comprometido. Então, ele traz todo este desejo do eleitor. Então, o eleitor vai olhar para tudo isso e vai avaliar as características de Maria do Rosário.
ela vai ter capacidade de resolver os problemas da cidade. O mesmo raciocínio que se fez para Juliana Brizola se faz para Maria do Rosário. Só que no Maria do Rosário é mais complexo ainda, porque ela sempre foi uma deputada federal de minoria. Como é que uma deputada federal de minoria, porque quando a Juliana falava de educação, ela está falando da educação da maioria. Quando é que você faz uma deputada federal de minoria ter uma discussão em torno da defesa da maioria? Como é que ela faz essa agenda? Na verdade, tudo que a gente está falando vai depender como eles entrarem no jogo, como eles vão se posicionar. Eleição é guerra de percepção. Que percepção estes candidatos irão vender? Então, a gente ainda não consegue ter a previsibilidade de que outros processos eleitorais, porque Melo não tem indicador para tendência de continuidade. O eleitor decidiu que quer mudar. O eleitor disse que quer mudar, e aí olha para as opções e diz: epa, não tem aqui alguém ainda com opções, com capacidade. Aí vamos para o jovem, que era outra pergunta. O jovem, ele vive stalkeando tudo e a todos. Ele dá um Google. Hoje, para a gente entrevistar jovem, a gente está no grupo focal, o pessoal dizendo, gente, no grupo focal o eleitor tá com o jovem está com o celular e diz para o mediador: não, estou vendo aqui no Google, estou vendo aqui na página do candidato, ele diz isso, isso, isso. Então ele não dá nenhum movimento sem stalkear todo o assunto. A primeira coisa que o jovem faz é botar assim, corrupção, e aí bota o nome do candidato. Então ele vai botar corrupção Juliana Brizola, corrupção Sebastião Melo, corrupção Maria do Rosário. Ele vai fazer isso para todos. Ele vai formar uma imagem a partir desse stalkear nas redes sociais. Então, os rastros que os candidatos deixam vai ser avaliado pelos jovens. Eles vão fazer isso. Depois eles vão falar com os seus pares, né, com outros jovens. Qual é o desejo do jovem? Aí, por exemplo, os temas da Juliana Brizola interessam. A agenda da Juliana tradicional em cima da educação interessa. Outro tema muito forte para esse jovem hoje é qualificação. Qualificação profissional, cursos de qualificação, principalmente todos aqueles associados à transformação digital. Nós vivemos uma transformação digital e temos uma educação analógica. Então, se nós tivermos candidatos que consigam mostrar essa transformação digital na forma da prefeitura dialogar, fazer e entregar, aonde, por exemplo, você vai ter também ações de cultura e esporte que interessam para o jovem. Então, o jovem tem toda uma pauta segmentada, mas muito forte em cima de cultura, esporte, lazer e educação. Lembrando que essa galera aí que chega da geração Z, ela está muito mais preocupada em qualidade de vida. Então, se o prefeito mostrar que vai ter um projeto de academias populares, ganhou a massa dos jovens. Elias, eu tenho uma curiosidade, que talvez seja de outros aqui também. O sobrenome Brizola tem alguma influência? E onde e qual? Gente, o sobrenome Brizola só tem eco para 50 mais, né? E essa associação que ela faz com a educação, que tem a ver com o Brizola, isso funciona? Como é que isso aí é percebido nas várias camadas? Se a gente pensar 50 mais, consegue ter um conhecimento do Brizola e ele se divide. Uns amam, outros odeiam, porque o Brizola sempre foi amado e odiado. É como se fosse o nosso Bolsonaro, o nosso Lula de hoje. Agora, a Juliana Brizola, ela já construiu a sua tese em termos da educação. A educação já é uma pauta nata dela, natural. O eleitor reconhece ela como legítima nesse tema. O problema é que o perfil de prefeito que ele quer neste momento é muito mais ligado a um zelador e um gestor da saúde. Não é que a educação não seja importante, ela o é, mas não pode ser uma candidata da educação, porque aí não vai vender, porque o eleitor quer, como ele quer uma proteção social, e hoje proteção social e física, no sentido do controle de alagamentos, essa Juliana que precisa se posicionar é uma outra coisa do que ela já o fez em outras campanhas. Elisa, a questão da Juliana, por exemplo, ela defende educação como questão prioritária, mas tem o vice dela, o doutor Tiago, que é tremendamente ligado à saúde, inclusive ele faz suas propagandas aí baseado
de que fez 50 mil partos e não sei mais o quê. Mas aí não liga duas questões, saúde e educação? Liga, Essa chapa? liga, mas ela vai ter que fazer o seguinte: primeiro, mostrar a missão. A missão seria o que ela e como vai fazer pela saúde. Depois da missão, a gente escolhe o mensageiro, que é o doutor Tiago, que vai cuidar desta missão. Mas se ela não trouxer a missão para si, se ela delegar a missão para ele, ela não é essa prefeita com capacidade de mando, de pulso firme que o reitor está pedindo agora. Ela tem que ter a gestão deste processo, ela tem que se mostrar como tutora deste processo. Aí ela vai mostrar que tem o melhor aliado de todos, que tem o melhor time de todos para a saúde, aí ok, ela vai vender bem. Desculpem a objetividade, né? Mas como a gente já ouve tanto eleitor, a gente sabe o que vende e o que Disso não nós vende. precisamos, né? De Ah, teoria. Elis, Fala, eu quero Elaine. perguntar sobre, pelo que tu falaste até agora, a Maria do Rosário está fora, não tem nenhuma chance. Não, não Inclusive é mudou o isso, tá? nome. Não, e Não a mudança compromete de a nome, Elis, não compromete a Elis com essa Não é isso. leitura. Quero ela voltar ao passou a se tema. chamar, agora é Maria, né, na campanha. Isso faz alguma diferença? Claro, porque eles estão, eu estou dizendo que a Maria do Rosário, assim como a Juliana, tradicionais, elas não estão alinhadas ao perfil ideal do eleitor. Agora, as duas podem apresentar uma nova personagem. Eu posso ter uma Juliana que seja muito mais uma gestora, né, de temas complexos que se conectam entre si, porque saúde, educação e zeladoria são todos temas importantes, se conectam entre si. Não adianta eu ter uma rua bem asfaltada e eu ter uma criança sem um conhecimento específico, sem ter um desenvolvimento no IDEB, e não adianta eu ter a rua asfaltada e a criança estudando e a mãe doente. Então, tudo se conecta entre si. Eu tenho que ter essa gestora sistêmica. O mesmo para Maria do Rosário. O que precisa para a Juliana precisa para Maria do Rosário. O que muda é que a Maria do Rosário ela vai ter mais dificuldade de construir esta pauta de gestora, mas ela tem uma facilidade maior que ela tem do que a Juliana. Ela nasce com 20% da cidade por questões ideológicas. Então, ela não vai baixar de 20%. A questão é como é que ela faz para chegar a 30 e poucos, para conseguir estar no segundo turno, se manter no segundo turno. Então, é isso que ela precisa cuidar. Mas a tendência maior hoje é a gente ter um segundo turno entre Maria do Rosário e Melo. O problema é a Maria do Rosário ganhar do Melo se ela não construir um perfil de gestora. Só a base do PT não vai dar a eleição para Maria do Rosário. Então, essa lacuna que ela precisa entre o que o PT oferece e o que ela precisa para ganhar a eleição, principalmente no segundo turno, é constituir um personagem, construir uma narrativa, um posicionamento que mostre esta gestora, né? Que mostre essa mulher trabalhadora que pode fazer pela cidade. É isso que está em jogo. Deus. Eu vou falar um pouquinho da lista americana só para ter uma referência. Assim. Essa convenção democrata teve um fenômeno interessante que é essa decolagem, né, da Kamala trazendo o discurso do futuro e do novo, o inverso do que representava o candidato anterior que renunciou à candidatura. E parece que, assim, as coisas que eu li, assim, não são muitas também, que isso pode pegar que a percepção de que isso aí pode ser um caminho. Como é que funciona isso numa eleição? A pessoa tem, você está falando da Maria do Rosário, ela vai ter que criar uma persona, ou seja, tem que pegar aquela pessoa que tem uma imagem, que tem uma história, que tem uma percepção, né? Eleição é guerra de percepções, né? Que tem uma percepção e mudar a percepção. Que mecanismos tem que ter? O que tem que ser feito, já que não vai ter uma convenção do tamanho da convenção democrata e nem o poder do Partido Democrata para colocar isso, né, Sim. no país inteiro numa campanha?
Eu tenho uma pergunta para emendar com a do Polidoro. Eu quero saber até que ponto, por exemplo, as eleições americanas estão assim um pouco atrapalhando, ou que as pessoas estão menos prestando atenção, pelo menos um determinado público, para as eleições municipais, emendando na Tá, pergunta do Polidoro. vamos lá, então. Eu entrei aqui nessa reunião e o Vieira fez um pré-julgamento meu. Ele Opa. disse que eu estou me especializando em pesquisa política. Então, isso criou já uma personagem da Elis. A Elis, está se especializando em pesquisa política. Agora, se vocês me dessem meia hora para falar e eu explicasse todos os grandes estudos nacionais, porque o IPO tem feito muitos estudos nacionais, principalmente na área de mercado, no sistema financeiro, sindicatos, conselhos, e eu contasse para vocês que 80% do meu faturamento não é da política, vocês sairiam com uma outra personagem, um outro olhar sobre mim. Bem, nós vamos ter que te Ah, convidar a uma outra conversa para falar especificamente sobre Tem que essa trocar um outra faceta. marqueteiro, tem um marqueteiro que está vendendo uma imagem restrita. Isto! Por que que eu estou usando essa brincadeira para a gente Boa, fazer boa. raciocínio? Para a gente entender que vai depender, digamos, com 15 dias de programa eleitoral, eu já sei quem conseguiu fazer o personagem e quem não conseguiu. 15 dias, não precisa mais. Por quê? E quando a gente acompanha isso, e a gente vai acompanhar muitas cidades com horário eleitoral gratuito, são grupos focais que assistem o horário conosco e já fazem sua avaliação. Então, com 15 dias, a gente já sabe quem conseguiu e quem não conseguiu usar esse personagem. Então, vamos dar um exemplo. Como é que a Maria do Rosário ou a Juliana teria que fazer isso? Primeiro, em termos de posicionamento, tem a ver com narrativa, e narrativa tem a ver com bater em uma tese e defender aquela tese. E não é assim, ó, escolhe um slogan e aí fala daquele slogan só como se fosse uma assinatura. Não, aquele slogan, ele tem que se desdobrar. Vamos pensar assim, fazer mais, que é muito usado pelos prefeitos que vão à reeleição. Fazer mais. Tá bem, então fazer mais pela saúde, melhorando tal coisa. Fazer mais pela educação, resolvendo tal problema. Eu tenho que dar vida para os slogans. Eu tenho que fazer com que esses slogans façam quase com um eco na cabeça do eleitor. Quando eu vou entrevistar o eleitor, ele tem que me dizer, eu pergunto, por que vai votar na Maria do Rosário? Ah, porque ela vai fazer mais, ou vai fazer tal coisa na educação. Quando chega neste nível, quando o candidato consegue se posicionar com um perfil de fazedor, de bom de trabalho, que passa confiança e que consegue estar acima do ideológico, então Maria do Rosário, a campanha dela tem que estar acima do ideológico. O ideológico é uma base importante, os eleitores vão reconhecer isso naturalmente, mas não é esse o posicionamento principal da Maria do Rosário. É como é que, como uma candidata do PT, vai resolver os problemas das pessoas. Tem uma frase que o governador Eduardo Leite usa muito, que é um clássico, né? Do comportamento do eleitor, que em todas as qualitativas, quem acompanha sabe que o eleitor sempre vai falar, ele vai dizer, eu não quero que ataque pessoas, eu quero que ataque problemas. Sabe, é quase que um clássico do eleitor. Por quê? Porque o eleitor está dizendo o seguinte, eu já sei o problema, eu já sei que o Melo descuidou de tal coisa, eu já sei que o fulano não é bom em tal coisa, não é isso que eu quero que tu me diga como é que tu vai resolver isso. Quando o candidato, então, consegue fazer uma campanha que faça uma crítica construtiva, e como é que é crítica construtiva, tá? Imagina o seguinte, imagina um candidato entrar agora em Porto Alegre, que nós não temos esse perfil, mas se um candidato entrasse em Porto Alegre, e fizesse o seguinte, eu serei o zelador que a cidade precisa ter. Eu estou automaticamente desconstituindo o Melo. Eu estou me afirmando, eu estou me constituindo e desconstituindo o prefeito. Ao fazer isto, vamos imaginar que este fosse o meu posicionamento em campanha, eu vou dizer que eu vou ser um bom zelador para a saúde, que eu vou ser um bom... Eu vou lá e decupo, reconstruo, eu faço uma ação disruptiva com o conceito de zeladoria e faço o eleitor pensar. E o que eu vou trazer para ele? Que eu vou ser eficiente, que eu vou ser ágil e que, principalmente, eu vou ser cuidador.
Deu, é isso que o eleitor de Porto Alegre quer. Se tivesse a pessoa que pudesse usar esta premissa, que tivesse características para isso, pudesse encaixar um personagem, porque quando eu falei personagem, é no sentido de persona. Não significa que eu vou criar algo que eu não sou, porque não vai vender. Tem que ser algo mais ou menos do que eu sou. Mas eu posso fazer cada um com o seu jeito ser o que o leitor deseja. Porque cada um desses vai fazer isso, ou pretende fazer isso. Se a gente pegar os planos de governo, está lá nos planos de governo. A questão é a sabedoria de como narrar, é oratória, é convencimento e persuasão. É disso que se fala. Qual vai ser a capacidade de Maria do Rosário fugir daquilo que é a tendência dela e ter uma capacidade, um posicionamento com capacidade retórica e persuasão para convencer o leitor que ela pode ser uma boa gestora, para além do ideológico. Como é que, como eu disse, como é que ela vai deixar de ser alguém que fala pela minoria e vai defender a maioria? Uma eleição para prefeito não está ali para ser uma eleição da minoria, não é isso. Isso é para o legislativo. Para prefeito, não. O que está em discussão é a maioria. Eu posso até disputar a eleição pela ganhar com a maior minoria, mas isso em cidades que não têm segundo turno. Neste caso de Porto Alegre, não. Eu tenho que disputar a maioria, não tem jeito. Eu posso ir até para o segundo turno com a maior minoria, mas eu tenho que chegar na maioria. E só se ganha a maioria com discursos universalistas. Vamos lá, outra pergunta, a relação da eleição norte-americana. Isso só pega na classe média alta ou escolarizada. Isso é de bolha. Isso não está no povo. O povo até olha e vai fazer alguma coisa enquanto estão falando da eleição norte-americana. Isso não interessa. Quando fala do aumento do dólar, ele até olha, porque ele se preocupa com a inflação, com o aumento do custo de vida, se o dólar, até dá uma olhadinha, mas não é um tema caro para o eleitor. Elis, desculpe, eu te chamei de Elisa na Sem outra. problema, é bem comum. Outra intervenção. Por exemplo, é uma questão, uma firula, digamos assim. O Melo, há poucos dias, se definiu como pardo. Isso tem alguma influência no eleitor ou não? Se ele fosse um loiro que se definisse como pardo, ou um pardo que se definisse como branco, do ponto de vista de posicionamento verbal, né, criando a ideia de uma raça especial, sim. Mas do ponto de vista de uma classificação num documento, não. Porque isso geralmente o leitor sabe que não é nem ele que preenche, que é um assessor do assessor. Então, não é um tema pertinente. Ela vai criar frição nas redes sociais, as bolhas, os haters vão aproveitar isso para surfar, né? A gente tem que entender que hoje nós temos mais ou menos em torno de 5% de haters que vão espalhar o ódio, o trabalho deles é esse. Então, sempre as redes sociais vão criar uma impressão bastante forte. E se o hater tiver uma empatia, se o hater encaixar numa empatia, numa demanda popular, ele vai ter mais respostas. Além disso, nós temos que também pensar que os caras compram, né, robôs para fazer a incursão. Nós chegamos na eleição de governador, tinha candidatos que compravam 100 mil robôs para uma postagem. É isso que a gente tem que olhar. Então, a Continua se intenção... comprando votos? Hã? Continua se comprando muitos votos? Ah, muitos. Pegar alguns bairros de Porto Alegre, a gente bateu essa semana, o eleitor dizia, não, eu vou votar no fulano, porque o fulano disse que vai vir conferir o meu voto porque ele sabe ver na urna. Então, a gente, muitas vezes, quando Bolsonaro diz que a urna é perigosa, nós temos que ver muito candidato a vereador faz esta ameaça para as pessoas. Eles fazem isso. Nós temos candidatos clientelistas, e tem vários em Porto Alegre, de redutos, que ameaçam as pessoas, dizendo que vão conferir na urna, né? Então, essa compra de votos, ela se dá não só pela compra efetivamente da troca, mas ela se dá pelo favor, né, pelo jeitinho, eu vou conseguir uma vaga na creche, eu vou conseguir atuar. Nós falamos ali, por exemplo, de uma fila de exames, cirurgias, e especialistas.
Muitos deles são problemas de média complexidade, não são responsabilidades do prefeito, mas o eleitor não consegue olhar isso, ele responsabiliza o prefeito. Então, quando o vereador consegue, o candidato a vereador consegue resolver essa demanda reprimida, normal, isso já é uma compra de votos, o eleitor tem gratidão e vai votar nele. Mas nós temos esse que é da ameaça, que é curral eleitoral, nós temos curral eleitoral. E quanto mais pobre a cidade, quanto mais para o sul eu vier do Rio Grande do Sul, maior é a força do curral eleitoral, infelizmente. Quem são esses haters, esses 5% de haters? Que público é esse? Eles são engajados politicamente ou são indivíduos soltos no mundo? Não, nós mapeamos dois grupos, tá? Eles se dividem em dois grandes grupos, até tem uns menores, mas nós temos dois grandes grupos. Nós temos aqueles que são extremistas de direita e de esquerda, que é o primeiro força, mas nós temos uma outra força muito forte, que são daqueles que votam branco e nulo, odeiam todos os políticos e sofreram decepções sérias. Então, por exemplo, se eu tive um parente que morreu no trânsito, ou morreu por um assalto, e eu acho que isso é culpa dos governos, aquele guri lá que pegou o carro e caiu num buraco e virou o carro e morreu. Ou a partir de um buraco bateu no poste. Lascou, né? Aquele pai, aquela mãe vão fazer campanha contra os governantes, vão espalhar o ódio porque eles têm ódio no coração. Então a gente pega muitos entrevistados que eles contam uma dor e a partir daquela, na saúde é muito comum. Vocês querem ver a pior situação do mundo? Uma pessoa virar hater? É, por exemplo, uma filha que recebe uma ligação da prefeitura, que acontece muito, dizendo que aquele exame que estava na fila para a mãe, aquela endoscopia, já foi liberada, aquela endoscopia que estava 1 ano atrás. E faz 3 meses que a mãe morreu lá de câncer no estômago porque não fez a endoscopia, não conseguiu fazer um tratamento, não conseguiu saber que tinha câncer. Só na hora da morte é que descobriram lá, que fizeram um pronto atendimento, dizendo que ela estava tomada pelo câncer. Essa pessoa vai disseminar o ódio. E vai disseminar o ódio de forma coletiva. Ela não vai lá só atacar o prefeito atual. Ela vai atacar todos os políticos, porque ela vai estar com uma dor muito grande, né? As pessoas, por exemplo, que sofrem, você tem distribuição de casas populares, e a pessoa entra numa fila de casas populares e outras pessoas que são contempladas que têm relações políticas com outros vereadores. Pronto, tá mais aí alguém na fila do ódio que vai disseminar o ódio. Então, se alguém postar uma coisinha contra lá o prefeito da cidade, pode ser o Melo, pode ser outros prefeitos, ele vai entrar em todas as postagens. Não tem ideologia. Ele não é nem Lula nem Bolsonaro. Ele não é nem esquerda nem direita. Ele odeia os políticos que fizeram com que na família dele tivesse uma dor que ele não esquece. Não sei se respondi. Sim, perfeito, perfeito. Quer dizer, é um público altamente heterogêneo. Não tem relações, né? É tanto o branco da classe média alta, Sim. quanto alguém humilde, morador Uhum. de uma vila de Porto Alegre. Eles vão se Correto. juntar e pensam da mesma forma. Porque eles têm em comum a dor. Perfeito. E aí a dor gera o ódio. Elias, eu vi na Band News que o Stephen Bannon disse que os eleitores americanos, no futuro, sentirão falta, inclusive os democratas, sentirão falta do Trump, porque os novos líderes que vêm agora, como este Marçal, né, que é o cara que o Bolsonaro quer detonar, e ele se coloca como a direita da direita da direita, ele quer ser a estrela, a nova estrela da extrema-direita, que seja o que isso represente. Você acredita nisso? Olha, você tem agora a gente falou de precarização de serviços, né? A gente também pode falar em precarização de lideranças. São líderes, por exemplo, que nós vamos enxergar e todas as pessoas, por exemplo, se a gente olhar para deputado, já tem um pouco isso. Quanto maior é o número de seguidores na internet, quanto maior é a capacidade dele de fazer bonito nas redes sociais, a sua capacidade de vender stories, né, de vender videozinhos. O próprio governador Eduardo Leite entra nessa lógica, né, de uma influência.
O nosso governador é classificado, se a gente fizer análise sociológica do perfil dele, pelo olhar do eleitor, é um líder charme. É o líder charme. As pessoas vão dizer, vão falar, quando a gente pergunta sobre ele, sobre a vida dele, mas estou mais interessada em olhar a vida dele particular e os cachorrinhos do que olhar uma postagem de conteúdo político. Porque ele canta, ele encanta, ele cria uma simbiose com o eleitor. Então, toda essa linha de influenciadores, e eu não estou comparando Eduardo Leite com o Marçal, longe disso, mas todos esses que conseguem ser líderes charmes, que conseguem criar seguidores a partir de uma premissa, seja ela algo mais, digamos, ideológico ou menos ideológico, todos entram nessa mesma lógica. É como se o eleitor pegasse um malvado favorito para chamar de seu, né? E o eleitor cria essa identificação, essa identidade. Então, neste sentido, nós vamos criando uma precarização dos critérios políticos. Se a gente pensasse na ciência política, né? Eu sou cientista política. Então, o voto, liderizado pela democracia, ele deveria ser por três grandes pautas, né? Um deles é o propositivo, eu voto porque o candidato defende algo que eu acredito. O ideológico, que precisa dessa relação partidária, mas nunca foi o forte do Brasil. E depois o classista. Eu sou dos professores, então eu voto em quem defende os professores, ou a educação. Então, meu voto como professora seria na Juliana Brizola, por princípio. Eu sou dos militares, eu voto em alguém que defende os militares, e assim sucessivamente. Hoje o voto não é mais isso. O voto, ele é literalmente, eu falei muito a frase seguinte, ruim com ele, pior sem ele. Aí o eleitor diz, por que vota neste candidato? Porque ele é o menos ruim. Menos ruim. No momento em que você chega em em processos eleitorais, ou eu voto no malvado favorito, ou eu voto no menos ruim. Então, existe uma precarização da política, existe uma precarização dos serviços, assim como existe uma precarização da liderança. Se nós temos tendência de precarização, nós vamos ter saudade dos clássicos. Eliso, existe uma questão, há alguns anos atrás, nas eleições para governador, Germano Rigotto ganhou correndo por fora. Por fora ele não era favorito, nem estava prevista a sua inclusão no segundo turno, e acabou vencendo, né? Até o jornal de Porto Alegre publicou o índice corretíssimo, até com os percentuais depois da vírgula. Isso é possível em Porto Alegre ou em alguma cidade do interior? Alguém correndo por fora e ganhar? Ou tu acha impossível? Não, tem muita eleição. No interior tem muitas cidades que a gente já mapeou e já está vendo quem vai despontar, quem vai estourar. Lembra que eu falei que tem muitas cidades de prefeitos brigando contra prefeitos? Então, nestas cidades, quando eu tenho um prefeito que não foi bem avaliado contra um ex-prefeito que não foi bem avaliado, a chance de alguém de fora é muito grande. Porque o eleitor vai olhar as figurinhas repetidas e vai dizer figurinhas repetidas brigando entre si, tô a fim de coisa nova. Desde que esse novo mostre credibilidade, mostre que tem capacidade, mostre que tem projeto, enfim, tudo que a gente já falou. Porto Alegre, como a gente já falou, é um caso totalmente ímpar, né? Porque o eleitor vai ter que olhar quem está disputando com outros olhos. Se for com os olhos que o eleitor já tem, nós não vamos ter esse correr por fora. Agora, vamos imaginar assim, numa tendência de. Vamos fazer uma tese, tá? Juliana Brizola não vai se apresentar como uma candidata à educação, ela vai se apresentar como uma candidata sistêmica, né? Uma gestora com capacidade de fazer pela zeladoria, pela saúde, pela educação. Como a gente fez ali uma estimativa, ela tem condições de zelar pela saúde, zelar pela educação e zelar pela infraestrutura da cidade, pela manutenção, inclusive dos diques e de tudo mais. Se essa Juliana Brizola for aparecendo, então imagina ela tá lá até o dia 15, dia 18 de setembro. Enquanto ela vai aparecendo e vai se agigantando, ela não está preocupada com ela está preocupada com ela, tá? Ela está preocupada em criar essa persona, em mostrar o que ela pode. Vamos lá, pessoal, estamos nos aproximando do final. O Bach está querendo falar com o microfone fechado.
Ela desapareceu, Ela nossa. caiu. Ela caiu. Caiu? É, Sumiu. Putz, por isso que, grila. bem na hora que ela ia revelar agora como é que ia ser, ela caiu. Exatamente. Eu tô achando que deve ser o pessoal do Melo que e o não pessoal gostou, da tirou Rosário ela. que está no grupo que tirou ela, os dois, né? É, Não foi deve alguém aí. ser. Os suspeitos são todos suspeitos aqui, né? Eu Menos tenho eu. uma Menos Vieira, eu. pergunta. suspeito. O Vieira, Oi? O Flávio já tinha saído, né? Flávio Dutra. O Flávio sabia. Tem alguém que tá no grupo aí, mas está sem câmera ligada. Quem é? não é ela? Não saí, Não, não. o Flávio já Era estava o aí. Flávio, Flávio era tá o aí. Flávio Dutra. Era o Flávio Para Dutra. mim, eu tirei a imagem, só por isso, tá? Falaram no Flávio Dutra. Privando de te enxergar, isso é uma sacanagem. Bom, espero que a Elis consiga retornar, tá? Qual é a possibilidade da Maria do Rosário abrir mão e deixar o preto, como está na eleição americana, né? Mas disse alguém ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não. Acho que foi uma tese aí, uma teoria que eles levantou. Pelo menos não li nada na mídia a respeito, nem nas redes. Mas existe possibilidade legal disso? Eu acho que não existe a menor possibilidade da Maria do Rosário, que há anos almeja ser prefeita de Porto Alegre, abrir mão de sua candidatura agora. Eu não vejo isso. Tem a mínima chance. Esse desprendimento Teria que ter um não é. movimento, teria que ter uma onda, né? Senão... Elis Radmo, está cheio de viúvos e viúvas tuas aqui quando sumiste do cenário aí. Eu sei que tu vais ter que encerrar em seguida, mas eu não posso deixar passar do seguinte, duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo reducionismo que eu fiz ali em relação à tua capacidade e competência profissional, né? Até vai valer uma próxima conversa que realmente nós gostaríamos muito de saber qual é a cabeça desse consumidor, não só gaúcho, mas o catarinense e o brasileiro. E agora uma coisa que eu não quero deixar encerrar essa conversa sem deixando passar em branco também, que é a seguinte. Tu falaste em certo momento uma coisa que soa como música maviosa para os ouvidos de jornalistas, que os jornalistas, disseste, eles estão com uma influência muito forte hoje no cenário, mais do que era há algum tempo atrás, se eu entendi direito. Este jornalista, eu te pergunto, é um jornalista da grande mídia, da grande imprensa, das grandes empresas, ou é um jornalista que esteja surfando muito bem nas redes sociais? Eu vou responder a seguinte, vou primeiro concluir aquela análise que eu estava fazendo, porque ela é Certo. bem interessante. Então, vamos imaginar que chegou lá pelo dia 15, até aí vocês ouviram, a Juliana já se construiu como uma candidata que zela pela saúde, pela educação e pela senadoria, correto? Ouviram até aí? Sim. Caiu minha internet aqui. Então, vamos imaginar. E neste mesmo tempo, se instaurou uma guerra entre Melo e Maria do Rosário por questões ideológicas, né? Melo se posiciona como anti-PT, Maria do Rosário defende o PT. E Melo puxa para o bolsonarismo. Se isso for construído, a gente pode ter a Juliana correndo por fora, porque ela está se qualificando, há uma desqualificação mútua dos dois outros oponentes, como ocorreu na época que o Rigoto ganhou a eleição. Enquanto isso, tem alguém correndo por fora. Correr por fora significa se construir por fora, né? Então, teria que ter todos estes movimentos ocorrendo simultaneamente. Nada, é como se fosse um jogo de xadrez. Nenhuma peça vai funcionar sozinha. Cada candidato ela tem que olhar os movimentos dos adversários e se qualificar melhor. Vamos para os jornalistas, tá? Isso não é um movimento da eleição, é um movimento que nós já temos pegado em vários estudos desde o final de 23. Nós temos que entender que nós tivemos o aumento das fake news. O eleitor se sente meio medroso, né? Como é que eu vou confirmar se isso é real? Então, hoje o que ele faz é, por exemplo, dar um Google e procurar. Então, acontece qualquer agenda, tá? Qualquer informação na internet. Agora, nós temos que olhar o risco desse essa doença agora, né? Mpox. As pessoas já estão na rua nos perguntando aonde olhar, né? Essa doença bacteriana que está chegando. As pessoas já estão perguntando se vai acontecer
alguma coisa, já estão olhando. Então, quando elas recebem de parentes dizendo vai voltar de novo uma pandemia, eles vão procurar na internet e em redes confiáveis. E em vez de procurar um jornal, elas estão tentando escolher um jornalista de referência, né? Em cidades pequenas, não é as grandes mídias, vai depender da cidade. As grandes mídias, Porto Alegre é muito bairrista. Porto Alegre vai olhar para a Rádio Gaúcha, vai olhar para os grandes veículos, mas não só, vai ter também os jornalistas locais, ou até os jornalistas blogueiros, né, que têm já uma relação de confiança. As cidades do interior sempre vão olhar para os jornalistas tradicionais da cidade, vão referendar. Então, tem uma acusação lá de um candidato, e aí você tem um jornalista que faz a cobertura da eleição, eles vão mandar isso como pergunta nas redes sociais para o jornalista se posicionar sobre isso, investigar isso. Então, vai acontecer isso. Só que tem um problema que se intensificou e a gente começou a pegar isso, principalmente como chegou abril, um pouquinho antes da tragédia, março, abril. Em várias cidades do Rio Grande do Sul, em várias, já houve a deepfake, a inteligência artificial, fazendo com que candidatos falassem coisas que não disseram. Então, assim como nós tivemos naqueles momentos ali, o próprio Drauzio Varela, Marina Braga, Xuxa, todas que tiveram esse tipo de situação, aconteceu em várias cidades. Então, teve cidades em que o candidato, por exemplo, que era atualmente prefeito ou vice-prefeito, dizia para as pessoas que odiava aquele bairro, que aquele bairro não era nem para existir. Só que aquilo era uma deepfake. As pessoas ficam apavoradas, porque como é que pode? Antes eu confiava só na imagem, na pessoa dizendo, agora eu não posso confiar nem na imagem, nem no que a pessoa está dizendo. Então isso fez com que as pessoas se amedrontassem mais ainda. E aí disparou. Hoje, por exemplo, nas pesquisas que a gente está rodando, o oráculo familiar, o formador de opinião familiar, e formador de opinião familiar a gente monitora por 2 indicadores. A pessoa que se interessa por política e que se informa semanalmente de política. Esses são os oráculos. Estes oráculos, formadores de opinião, eles estão batendo em 20% do estado, né? Pensando assim, não é um formador de opinião clássico, é um formador de opinião como indicador comportamental. Então, ele se interessa por política e ele fala ou conversa ou lê toda semana sobre política. Isso dá 20%. Então, essas pessoas, elas vão procurar o seu. Numa casa pode ser um tio, pode ser uma prima, pode ser um avô, pode ser o pai, enfim, a mãe. Ela pode ser um amigo que gosta de política. Então, as pessoas vão procurar informações juntos com os seus e vão validar nos jornalistas. Isso fez com que, por exemplo, as redes sociais ficassem em segundo lugar como fator de decisão. Então, o primeiro fator de decisão vai ser muito mais a rede de relacionamento, esses oráculos, e a constatação, a verificação com os jornalistas. Para depois as redes sociais, para depois o horário eleitoral gratuito, né? Então, é como se nós tivéssemos o seguinte: o horário eleitoral gratuito, ele vai vender o que vocês classicamente conhecem como a venda da marca, do posicionamento, da imagem. Mas a decisão, ela vai se dar muito mais no fórum íntimo e de segurança das famílias e da rede de relacionamento. Vera, eu queria fazer a última pergunta. Posso? Faça. Ok. É sobre cabo eleitoral. Voltando à eleição americana. Ontem, acho que foi ontem, né, os Obamas deram um show de adesão e apoio explosivo para cabo. Isso está sendo considerado um fenômeno, principalmente a Michelle. Ela já está até se cogitando que ela está preparando uma candidatura para o futuro. Qual é, assim, cabo eleitoral não é influência, não é? Cabo eleitoral é um personagem que tem já alguma credibilidade e que trabalha no campo do apoio. Como é que funciona isso numa eleição? Eu tenho 2 tipos de cabos eleitorais no olhar do eleitor, tá? Aquele que vai bater na porta do eleitor e vai pedir o voto, ou que vai mandar o WhatsApp, esse está muito em alta, porque ele vai estar nessa lógica que eu falei de rede de relacionamento, né? De oráculos. Então, se ele tiver credibilidade, então, ele é presidente da associação. Os agentes de saúde, vocês não imaginam quanto importa os agentes de saúde para as pessoas. Bastante, porque o agente de saúde está lá cuidando de mim, está vendo nas cidades que tem médicos de família,
está cuidando de mim. Então, quando ele vai lá dizer que vota no fulano porque ele vai fazer mais pela saúde, deu. Se a pauta é saúde, a gente saúde é o melhor cabo eleitoral que alguém pode ter. Agora nós temos os outros que são as lideranças políticas, tá? Também estão sendo bem avaliadas nesse momento. Principalmente, eu nunca vi tanto deputado preocupado com as suas bases eleitorais. Deputado, assim, acompanhando o planejamento da campanha, deputado acompanhando várias cidades, pedindo para avaliar o seu apoio, pedindo para decupar aonde, como ele tem que entrar, de que forma ele tem que entrar, o que que ele tem que dizer. Eu nunca vi tanto isso. Então, como você tem esta. É como se as redes sociais tivessem já feito frisson e agora estão se acomodando em termos de papel, né? Então, as pessoas estão acomodando ela continua importante, continua. Mas o papel dela, do ponto de vista de credibilidade, está questionado. Então, ela serve para. A gente tem brincado nos estudos, é como se a televisão e o rádio vão trazer para o leitor a apresentação da marca, vão trazer a credibilidade da marca. Rede social é para ver fofoca. É para ver fofoca. As pessoas querem ver fofoca. É isso que serve as redes sociais. É para ver circo e sangue. As pessoas são categóricas para isso. Aonde eu vou tomar a minha decisão? Junto com os meus familiares, com os meus oráculos, com estes apoiadores, quando tem, que vão me visitar, que eu vou trocar ideias, e com as lideranças que eu confio. É isso, nós estamos entrando numa nova onda, tendo em vista já os malfeitos da internet na vida das pessoas. Elis Regina Hadman, muitíssimo obrigado por essa tua disponibilidade, por estar aqui entre nós e por trazer essas informações riquíssimas e valiosíssimas e da mais alta competência. Mas está intimada, nós vamos te convocar outra vez, pelo menos, para falar sobre a cabeça do consumidor. Combinado? Eu sugiro que um stream seja cobrado, que para assistir esse painel aqui tem que tem que cobrar um valor, porque é muita entrega, é muito Também conhecimento. acho. É verdade. Concordo com o Polidoro. Acho que a Elis hoje foi muito além do que ela devia. Elis, muito obrigado e até uma próxima. Podem ter certeza que eu não disse quase nada. Olha só. Com essa, tchau para todo mundo. Tchau, Elis. Tchau. Tchau, querido, tchau.